Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para falar um pouquinho, explicar um pouquinho as chamadas sombras coloridas. É uma felicidade sempre quando a gente encontra um ex-aluno, uma ex-aluna, e quando ainda encontra nesse ex-aluno uma curiosidade sobre a física, é sempre uma felicidade. É o que aconteceu, estou aqui para falar sobre isso, a pedido de Jaqueline. Foi minha aluna mais de 10 anos atrás, e ela, surgiu a pergunta, a partir da estrutura que ela montou, então vamos falar sobre isso, sombras coloridas. É assim, aqui está a estrutura, Jaqueline, tais sombras coloridas, ok? Muito bem, tá? Mais uma imagem aqui das sombras coloridas, um pouquinho maior para a gente perceber. Eu sempre achei que sombra não tinha cor. Como é que pode ter cor numa sombra? Sombra, para mim, era algo não iluminado. É verdade. Bom, para a gente poder explicar isso, eu preciso falar de duas coisas, então. Vamos juntar dois elementos da física newtoniana. Vamos pegar a sombra e vamos pegar cores. E a gente junta as duas coisas. Tudo bem? Então, vamos lá. É assim, imagina comigo a seguinte situação. Aqui essa imagem. Eu tenho alguém que está aqui de pé e sua sombra. O que é a sombra dele? A sombra dele é a região não iluminada. Ok? Então, deixe-me explicar um pouquinho mais sobre isso. Toda vez que eu tenho uma região não iluminada, que a luz não atravessou, eu vou ter uma sombra. É isso, sombra posso definir como região não iluminada. Ok? Bom, isso acontece por quê? Por um princípio chamado princípio da propagação retilínea da luz. A luz em meio homogêneo, um meio que é igualzinho, né? Por onde ela está passando, ela não faz curva. Por isso é que eu vou ter uma região que não está iluminada. Isso nos ajuda a entender, inclusive, eclipse, né? Bom, então vamos pensar isso. Eu tenho aqui uma lâmpada, tenho aqui um obstáculo opaco e uma parede. A lâmpada acesa, ela vai mandar luz, raios de luz para todos os lados. Perceba que eu tenho aqui uma parte, a luz não vai atravessar aquilo que é opaco. Então, eu tenho uma parte, uma região que não vai ser iluminada. A região de umbra, a região de sombra, uma região não iluminada. Enquanto que do lado, né, de cada lado, eu vou ter a região iluminada. Ok? Essa região, então, não iluminada é a sombra. Muito bem. Mas se eu pegar não uma, mas duas lâmpadas e fizer isso, eu vou ter muito parecido, né? A mesma coisa duas vezes. Só que eu estou pegando duas lâmpadas, podia ser pequenininhas, podiam ser duas fontes pontuais, traduz, posse, duas lâmpadas pequenininhas. Podia ser uma lâmpada zona, uma fonte extensa, ok? Uma lâmpada grande. Bom, só ao fazer isso, perceba que eu vou ter também região não iluminada e iluminada. Mas ao juntar as duas, percebe que vai ter uma parte que vai ter raio das duas. Vai ter uma parte que tem raio de uma lâmpada só, vai ter uma parte que não tem raio de luz de nenhuma lâmpada. Então, aqui só para simplificar, ficar mais fácil para a gente chegar, esta parte que não tem raio nenhum, uma região não iluminada, é uma região de umbra. Eu tenho uma parte que é iluminada pelas duas, daqui para lá, daqui para cá, é uma região iluminada. E tem uma parte que é iluminada por uma só das lâmpadas. Essa é uma região que vai ser iluminada por uma, não vai ser iluminada por outra. É uma região parcialmente iluminada. É uma região perto da sombra, perto da umbra, vou chamá-la de penumbra. O que é penumbra? É uma região parcialmente iluminada. Ok? Falamos do conceito de sombra, falamos do conceito de penumbra, de região iluminada. Bom, vamos falar um pouquinho de cores. Aqui eu tenho a luz branca ao passar por um prisma. Aqui é capa do belíssimo disco emblemático, mas Pink Floyd. Mas aqui eu quero falar de a luz branca, quando passa por um prisma, ela separa em cores. Separa em 7 cores, na verdade. Tá certo? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Isso acontece por quê?
por conta da velocidade. Cada frequência aqui, cada cor tem uma frequência. E cada uma delas vai ter uma velocidade diferente. Por isso eu vou ter, elas se separam, quando elas têm a mesma velocidade, estão juntas, o efeito que me dá é o tal da luz branca, mas quando elas passam por uma gota de chuva, por um prisma, por um outro meio, cada uma passa a ter uma velocidade diferente da outra, e aí elas vão ter, e aí eu consigo perceber as cores. Ok? O nome desse fenômeno é dispersão, mas não é muito fisiquez não, prof. Simplifica para mim, ok. 7 cores juntas vão formar a luz branca. Ok? Mas não preciso disso. Quero falar de cores agora. Na verdade, com as 3 cores primárias, 3 luz coloridas primárias, eu formo todas as cores. Não preciso das 7. Vermelho, verde, azul. O RGB. Na verdade, alguém pode estar pensando, mas não é o amarelo que é a cor primária? Aqui eu estou falando das cores primárias para a luz, para a tinta. Aí é outra coisa. Tudo bem? Bom, então com essas 3 luzes das 3 cores, eu formo todas as outras. Aqui temos, é assim que funciona a nossa TV a cores, é assim que funciona o nosso computador, é assim que funciona a filmadora, o sistema RGB. As 3 cores juntas que vão formar todas as outras cores. Tudo bem? Estamos juntos? Bom, então assim, eu tenho até o azul e ali o meu verde, o verde com vermelho, e aí eu vou obtendo, né, por exemplo, o verde e o vermelho, vou ter a luz amarela como resultado. E aí eu tenho a magenta, aí eu tenho o ciano e assim por diante. Estamos juntos? Tudo bem? Tranquilos? Olha só, então tá. E isso é assim que funciona também nosso olho, né? Nós recebemos as cores através de 3 cones, que são responsáveis como se fossem exatamente, funcionam como se fosse a TV, como se fosse, por exemplo, uma filmadora. São os 3 tubinhos, 3 cones, na verdade, que são responsáveis é um sistema RGB também o nosso olho. Ok? Bom, estou falando da percepção de cores porque a gente quer falar de sombra, que eu vejo cor nelas. Ok? Vejo cores. Muito bem. Aqui tem só um simuladorzinho que bastante emblemático, que explica exatamente assim. Esse é o endereço. Depois vocês podem entrar, dar uma brincada com ele, que é um simuladorzinho, o simulador, que é um simulador do PET, está disponível naquele endereço na internet, ok? O PET é um PET de física, ele é um simulador, tem vários simuladores de física ali. Tudo bem? Estamos juntos? Tranquilos? Muito bem. Então, vamos direto aqui, então, para a gente poder entender o que estamos fazendo. Vou voltar aqui para a imagem. Ó, então, vou lá. Aqui o simulador, esse endereço, tá bem? Bom, mas vamos lá. Eu estou dizendo para você que se eu tenho um amarelo, uma lâmpada amarela, e aí essa lâmpada, está falando de uma lâmpada qualquer, na verdade, nós vimos a região iluminada, a região não iluminada. Com 2 lâmpadas, nós também vimos 2 lâmpadas iguais, idênticas, região iluminada, região não iluminada, região parcialmente iluminada. Ok, falei de sombra, falei de umbra, falei de penumbra. Muito bem. Mas se eu tiver 2 lâmpadas coloridas? Estou pensando em cores puras, ok? Então vamos pensar assim, essa foi a cena que a gente tinha feito. Vamos falar assim, vamos pensar que eu tenho aqui uma lâmpada verde. Então vai luz para todos os lados, ok? Se eu tenho uma lâmpada verde mandando luz para todos os lados, eu vou ter uma região não iluminada e vou ter regiões iluminadas. A não iluminada de sombra e as iluminadas com cor verde. Estamos juntos? Muito bem. Mas, claro que nós estamos simplificando aqui o máximo possível. Mas vamos imaginar que eu tenho uma outra lâmpada, então agora vermelha. O sistema RGB, vamos pegar 2 só, vai? Peguei o G, peguei o verde, vamos pegar o R, vamos pegar o vermelho. Quando eu faço isso, 2 lâmpadas coloridas, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui uma região, como no outro, uma região que é iluminada pelas 2 lâmpadas,
por uma só e por nenhuma delas. Só que agora são coloridas, o que significa que ainda tem uma região que não tem iluminação nenhuma. Essa região é uma região não iluminada, uma região de sombra de umbra. Eu vou ter uma região que vai ser iluminada pelas duas, pelo vermelho e pelo verde, que formam o amarelo. Eu vou ter outra região ali, também iluminada pelas duas. Eu vou ter uma região iluminada só pelo vermelho. Perceba, são duas lâmpadas, mas ela é região iluminada parcialmente, só por uma das lâmpadas. Significa que essa região vai ser vermelha. Mas eu posso chamá-la de uma sombra, entre aspas, colorida, ou talvez seja melhor a gente chamar de como ela é parcialmente iluminada, porque parcialmente só uma lâmpada está iluminando, a outra não, só uma parte. Vou chamar de penumbra colorida. E a outra parte ali só pela luz verde, uma penumbra colorida do verde. Perceba, com as duas cores, eu obtenho regiões iluminadas, região sem iluminação nenhuma, e uma região parcialmente iluminada com uma cor ou com a outra. Isso explica por que quando eu pego, vamos pensar numa lâmpada vermelha só iluminando, uma lâmpada verde só iluminando, uma lâmpada azul só iluminando. Eu obtenho assim as sombras. Região que está iluminada de vermelho fica vermelho, o que é sombra que está no meio do caminho, que é obstáculo, vai ser a sombra comum. Mas se eu tenho duas lâmpadas, para ter penumbra, eu preciso ter uma fonte extensa ou mais de uma fonte pontual. Ou seja, se eu tenho duas lâmpadazinhas, uma vermelha, uma verde, uma azul, e se eu ligar as três ao mesmo tempo, vai acontecer aquilo que eu acabei de mostrar. Só que agora com as três cores. Vai ter uma região iluminada só pelo vermelho, outra só pelo verde, outra só pelo azul, uma por duas, outra pelas três. E uma região não iluminada por ninguém. É por isso que eu obtenho, é desta forma que eu obtenho a chamada sombra colorida. Eu chamaria de penumbra colorida, mas aí posso também chamar de sombra colorida. É uma região parcialmente iluminada. Por isso, ela não deixa passar uma luz, mas a outra de outra cor passou. Por isso que aparece a outra cor ali. A região, talvez o melhor nome seja nome mesmo de penumbra. Ok? Só para a gente explicar, então, isto. Essa foi a pergunta. Então, espero ter conseguido esclarecer. Estamos sempre à disposição. Grande beijo, Jaqueline. Grande beijo para todos. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Espero que aconteça em breve a próxima.